Então eu separei aqui acho que um total de 8 questões, se eu não me engano, simplesmente de análise dimensional. Tá? Lembrando que a análise dimensional a gente vai fazer aqui baseado no que a gente viu na aula passada. Eu até deixei gravado a videoaula para vocês, né? Coloquei lá na playlist. Né? Mas ela é interessante porque a gente vai fazer aqui as dimensões, né? Vai fazer uma avaliação sobre as dimensões, né? Das grandezas físicas, a fim de encontrar a dimensionalidade, né? De outra propriedade ou de uma constante numa equação. A maioria das equações da física, né? Elas têm uma constante de proporcionalidade. Né? Se você lembrar da lei de Coulomb, lá da eletricidade, né? Ela tem aquele K. Até eu falei na aula, né? E esse K que você muitas vezes substitui por 9 vezes 10 a nona, né? Ele tem uma dimensão específica. Certo? Então, em geral, as constantes têm dimensões específicas. Né? E aqui não vai ser diferente. Questão 1 diz o seguinte. Na expressão f igual a ax2, né? F igual a ax ao quadrado, F representa força. Né? Então, a grandeza física aqui, F, é força. Tá bom? E x representa um comprimento. X é um comprimento. Se mLt elevado a menos 2 é a fórmula dimensional da força, a fórmula dimensional do ar é igual ao quê? Né? Então, essa questão aqui não é tão difícil assim. Ele diz o seguinte, ó, se... Aí a gente vai usar aqui os colchetes, né? Quando a gente quiser tirar a dimensão de uma grandeza física, a gente usa os colchetes. Né? Então, diz assim, se a fórmula dimensional da força é m, L, T elevado a menos 2, né? Aí você diz, por quê, professor? Que a força tem essa dimensão aí? Né? Porque a unidade de força, se você lembrar um pouquinho lá do conteúdo de unidade, né? A unidade de força era o quê? Era quilograma que multiplica metro, né? Dividido por segundo ao quadrado. Essa era a unidade de força que a gente chama de Newton. Né? Então, 1 Newton, né? Aqui a unidade se chama Newton, né? Que é a unidade derivada. Né? Então, essa unidade de força é quilograma metro por segundo ao quadrado. Em linguagem de análise dimensional, fica mLt elevado a menos 2. Né? E aí, aqui a equação está me dizendo que F é igual a x ao quadrado. Então, ó, como é que fica a dimensão de A? O que a gente vai fazer? Como essa equação ela tem que obedecer ao princípio da homogeneidade, a dimensão do lado direito, né, para ser uma lei física válida, né, a dimensão do lado direito tem que ser igual à dimensão do lado esquerdo. Então, a gente vai tirar aqui a dimensão de A e vai tirar a dimensão de x quadrado. Mas x é um comprimento. Então, quem é a dimensão de x? Se x é um comprimento, a dimensão é L. Certo? A dimensão aí, no caso, é o L. Né? Então, dimensão de x quadrado vai ser L quadrado. E a dimensão de força, ele já disse aqui, ó, é M, L, T elevado a menos 2. Então, fica assim, ó, dimensão de A, que multiplica a dimensão de x quadrado, que é o quê? L elevado a 2. Né? Então, o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode tratar tudo de forma algébrica. Né? Eu posso pegar aqui o A e dizer, né, que isso aqui vai ser L quadrado, multiplicado por L quadrado, é igual a M, L, T elevado a menos 2. Né? Então, daqui a gente tira o quê?
a gente tira aqui a dimensão de A é igual a M L T elevado a menos 2, que divide L quadrado. Aqui agora a gente pode cancelar as unidades. Ó. Essa unidade L aqui, com uma dessas unidades aqui, L aqui fica 1. Tá bom? Aqui vai ficar 0, né? Obviamente, que eu estou cancelando um deles. Né? E o resultado é M T ou L elevado a menos 1, né? Porque tem um L embaixo. Né? Estou passando para cima. Que multiplica T elevado a menos 2. Então, essa aqui seria a unidade, tá bom? Da constante A. Né? É porque essas constantes na física elas podem ter dimensão ou não. É obrigado a ter dimensão ou não. Né? Nesse caso, ele está dizendo que tem dimensão. Então, que dimensão é essa? M, L a menos 1, T elevado a menos 2. Tá bom? Ou seja, a resposta aqui, no caso, é o item A. Beleza? Questão 2, ó. Diz o seguinte. Né? Ela é bem mais complexa. Né? Diz assim, um físico, né, apresentou uma teoria reformulando alguns conceitos das leis da mecânica newtoniana. Né? Então, algum físico aí quis reformular algum conceito na mecânica. Né? Um jornal, pretendendo reproduzir essa teoria, né, apresentou como expressão da intensidade da força gravitacional. Então, vamos destacar aqui. Ó, intensidade da força gravitacional, F, né, entre duas partículas de massa M1 e M2, separadas por uma distância R, a seguinte relação: M1, M2 sobre R ao quadrado, que multiplica 1 mais V ao quadrado, né, mais R vezes A. Tá bom? Aí ele diz assim, essa é a equação aqui que ele inventou. Né? Esse físico aí quis reformular a mecânica newtoniana e reinventou a equação. Né? A equação original de Newton, né, para a força gravitacional, não precisa você saber, né? Mas ela é o seguinte, ela é que a força gravitacional é uma constante gravitacional, que a gente chama de G, que não é a gravidade, tá bom? Mas é uma constante gravitacional, M1, M2, dividido por R ao quadrado. Essa aqui seria a equação de Newton, né? Original. Né? Mas esse físico aí fez uma reformulação na teoria, segundo a questão, né? E encontrou essa equação aí. Mas não precisa você saber dessa equação de Newton original, não. Né? Aí vamos lá. Ó. Ele diz que V é a intensidade, né, da velocidade relativa, A é a intensidade da aceleração relativa. Né? Então aqui depende da velocidade agora, depende da aceleração. É uma verdadeira salada aí de variáveis. Né? Depende agora de velocidade das partículas, depende da aceleração das partículas. Né? Aí a pergunta é basicamente o seguinte, se essa expressão de fato faz sentido ou não. Né? E a própria análise dimensional é capaz de responder isso daí, independente da teoria. Independente de que tipo de teoria maluca aí que esse físico inventou, né? A análise dimensional ela é capaz de dizer se a equação está certa ou não. Tá bom? Como é que é isso? Diz assim, ó, a expressão pode... Aí ele diz o seguinte, ó, a expressão pode estar correta apenas quando V igual a 0 e A igual a 0. Né? Vamos ver se essa expressão fica correta nessa situação. Né? Então, ele está dizendo que a força aqui é M1, M2, dividido por R ao quadrado. Né? E ele diz que tem um 1 aqui mais V ao quadrado mais R vezes A. Mas assim, será que a expressão está correta quando V igual a 0 e A igual a 0? Né? Vamos analisar aqui o item A primeiro. Né?
Será que está correto isso aqui? Se for essa situação, a força é M1, M2, dividido por R2. Pergunta é, isso aqui pode estar correto? Né? Porque eu coloquei aqui que tem esse G, mas nada garante que ele precise de dimensão, não. Certo? Pode ser que não precise de dimensão. E é isso que a gente vai checar. Né? Do jeito que está aí, essa equação pode estar correta? Né? Essa é a pergunta. Como é que a gente vai responder isso daí? Fazendo a análise dimensional de cada um dos elementos aqui das grandezas. Ó. Vamos lá. A análise dimensional do F vai ser igual à dimensão de M, que multiplica a dimensão de M2, que divide, né, a dimensão de R ao quadrado. Então vamos para cá. Quanto é que era a dimensão de F, né, de força? A gente já sabe, a própria questão, né, anterior já dizia isso. É M, L, T elevado a menos 2. Né? E aí, do outro lado, a gente tem o quê? Massa, que é quanto? M. Outra massa, que é M, dividida por L ao quadrado. Por quê? Porque é comprimento. Né? Então, quando você junta as duas coisas aqui, fica assim, ó, ML T elevado a menos 2, né? Pode ser igual a M quadrado L elevado a menos 2? Essa é a pergunta. Né? Pela análise dimensional, isso aqui não vai ser possível. Né? Então, esse tipo de equação aqui, ó, não é permitido. Por quê? Porque de um lado você tem um tempo, do lado esquerdo, e do lado direito não tem o tempo. Tá bom? De um lado você tem M, e do outro lado você tem M quadrado. De um lado você tem L, e do outro lado você tem L a menos 2. Então isso aqui não é possível. Então essa equação aqui, ó, ela não é possível. Tá bom? Então essa resposta aqui, ó, o item A está errado. Tá bom? Está errado, não pode. Não pode, essa equação está correta. Aí outra coisa, ó, a expressão é dimensionalmente correta. Aí é que tá, ó. Se você olhar a expressão como um todo, né, a dimensão, né, aí vem a ideia lá de soma. Né, vamos pegar aqui o item B. Ó. Se você pegar a expressão como um todo, vai ficar assim, ó, a dimensão de F vai ter que ser igual. Vai ter que ser igual a dimensão de M. Vai ter que ser igual a dimensão de M2. E igual a dimensão de R2. A gente já fez esse lado aqui, né? Ó. Esse lado aqui de direito, né? Aí vem aqui 1, né? A dimensão vai ter que ser de 1, só refazendo aqui, ó. Dimensão de 1. Mais a dimensão de V ao quadrado. E a dimensão de R vezes a dimensão de A. Aí vamos olhar, ó. É bem evidente o seguinte, independente do que a gente tem aqui, que a gente já calculou esse lado aqui, a gente inclusive calculou aqui, ó, agora há pouco, né? É M2L elevado a menos 1, né? Tá aqui. A dimensão do número é simplesmente 1. Só que a dimensão de V quadrado, né, é o quê? Velocidade. Então é metro por segundo. Então fica L dividido por T. Então L elevado a T é menos 1. Né? Só que ainda está ao quadrado. E desse outro lado aqui, a dimensão de R é L. A dimensão da aceleração é L, T elevado a menos 2. Né? Fica assim. Ó. Aí se eu multiplicar, vai ficar assim. Ó, M L elevado a menos 2, que é a parte aqui desse lado, 1 mais L quadrado T elevado a menos 2 mais L quadrado
t elevado a menos 2. Aí você diz assim, ó, por mais que, né, esse lado aqui tenha a mesma dimensão que esse daqui, né, e eu posso até dizer que estão corretos, como a gente já viu. Na soma, as parcelas de uma soma têm que ter a mesma dimensão. Tá bom? Só que esse rapaz aqui tem dimensão de 1. Né? Então eu não posso fazer esse tipo de soma. Então essa soma aqui, dessa unidade dimensional com essa dimensão aqui, ela é proibida. Tá bom? É proibido. Você não pode somar uma coisa que tem unidade dimensional de 1, né? E outra coisa que tem unidade dimensional de L quadrado t elevado a menos 2. Né? Então aqui, ó, resposta errada também. Ó. Item B, resposta errada. Né? Por quê? Porque não se pode somar, né? A soma deve ser feita com a mesma unidade. Então não tem como essa equação estar correta. Tá bom? Aí o item C, né? Diz o seguinte, ó, a expressão é dimensionalmente absurda, pois só podemos somar parcelas que tenham a mesma equação dimensional. Além disso, mesmo no caso em que V igual a 0 e A igual a 0, o segundo membro não tem equação dimensional de força. É exatamente isso. Isso aqui é verdadeiro. É exatamente isso que a gente fez até então. Né? A equação é dimensionalmente absurda. Por quê? Porque as parcelas, né, tem que ter a mesma dimensão para ser somadas. E ainda que a velocidade fosse 0, ainda que a aceleração fosse 0, o segundo membro, como a gente já viu, ó, tem dimensão diferente. Né? Isso foi o que a gente fez no item A. Aí vamos lá. Ó. A expressão estaria dimensionalmente correta se o conteúdo no parênteses fosse 1 mais V ao quadrado sobre RA. Vamos só checar isso daqui. Ó. Mas vai estar errado também. Então o C aqui está correto. Né? A expressão é absurda. Né? Essa expressão é totalmente absurda. É impossível de você ter uma lei física que venha a cair nessa equação. Né? Mas o item D, vamos testar ainda aqui a hipótese dele. Né? Ele diz assim, que a força é M1, M2 sobre R2. Aí dentro do parênteses é 1 mais V ao quadrado sobre R vezes A. Vamos só checar essa nova expressão aqui para ver o que acontece. Ó. Vamos tirar a dimensão aqui. Fica assim. Ó. É a massa. R ao quadrado. Aí dentro do parênteses, ó, dimensão de 1. Eu só vou conseguir fazer essa soma aqui se esse termo também tiver dimensão de 1. Vamos tirar a dimensão aqui. Ó, dimensão da velocidade. Dimensão de R. E dimensão de aceleração. Aí vamos ver aqui, ó, como é que fica dentro do parênteses. Né? Então aqui vai ficar ml2 menos 2. Né? Aí a dimensão aqui é 1. Dimensão de V vai ficar o quê? Metro por segundo ao quadrado. Né? Metro por segundo. Né? Ao quadrado vai ficar L2, né? Que é metro quadrado, segundo ao quadrado. Então T menos 2. Isso aqui é a velocidade. Embaixo a gente tem comprimento. Né? E aqui é comprimento, metro, né? Por segundo ao quadrado. Bom, então a gente tem o quê? Por segundo quadrado. L elevado a menos 2. Tá bom? Então é elevado a menos 2. E daí? Né? Aí sim, ó, perceba que vai até ficar interessante aqui. Por quê? Porque o L quadrado cancela com esses dois L's. O T elevado a menos 2 cancela com esse T elevado a menos 2. E aqui fica a dimensão de 1. Só que mesmo assim, agora eu posso somar aqui, né? Essa soma aqui é possível, né? Porque eu tenho um de um lado e um do outro.
Só que mesmo assim ainda tem um problema desse termo aqui, ó. Né? Esse cara aqui não tem dimensão de força. Se você quisesse consertar mesmo essa equação aqui, de alguma forma, né? Você teria que escrever assim, ó, força é igual a uma constante, que é a própria constante gravitacional, que pode ser, M1, M2 dividido por R2. Aí sim, dentro do parênteses, poderia ter essas unidades aqui, ó, V quadrado sobre R vezes a aceleração. Por quê? Porque aí você garante que esse cara aqui é adimensional, né? Ele tem a dimensão de 1, como a gente acabou de ver. Só que você garante que esse cara aqui também teria dimensão de força. Esse aqui de 1, unidade de 1, e esse aqui dimensão de força. Aí poderia estar correto, né? Mas no caso aqui o item D é errado. Bom, então esse item D está errado. Aí diz o seguinte, a expressão está correta. Não, está correta não, está errado. Então a resposta certa aqui é o item C. Perceba que eu consigo resolver essa questão independente de teoria ou não. Certo? Independente de saber de qual foi a teoria que esse cara inventou aí para reformular as leis da mecânica. Perceba que eu só posso fazer somas, né, de coisas que tenham a mesma unidade. Do jeito que a equação que o cara fez aqui, que o cara propôs, né, eu tenho uma velocidade ao quadrado somado com 1. Isso aqui não é permitido. Certo? Isso aqui não é permitido. Então, só olhando de cara aqui, você já poderia dizer que a equação está errada. Tá bom? Aí, ó, essa unidade aqui, a gente viu, ó, a unidade de velocidade ao quadrado é a mesma unidade de R vezes aceleração. Tá aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. L ao quadrado, T menos 2. L ao quadrado, T menos 2. Aí eu poderia somar. Mas eu não posso somar com 1. Certo? Isso aqui não é permitido. Eu poderia somar entre eles, mas não com 1. Então a equação está errada. E sem contar, como eu já falei aqui, essa parte da equação também, né, que eu fiz, destaquei aqui de azul, né, não tem dimensão de força. Então a equação está tudo errada. Para corrigir a equação, uma solução seria isso aqui. Bom, uma correção seria isso aqui. Se o físico chegasse aí com esse tipo de equação aí, poderia estar correto. Por quê? Porque tanto esse lado aqui, como a gente viu, como esse lado aqui tem dimensão de 1. Né? E esse cara aqui, com a ajuda dessa constante aqui acrescentada, poderia ter unidade de força. Mas sem essa constante aí, não tem como. Bom, sem essa constante tem como. Certo? Então é muito importante saber as unidades na hora da soma, para saber se você está somando a mesma coisa. Questão 3. Diz o seguinte, ó. A intensidade da força que age em uma partícula, né, é dada como função do tempo. A expressão F igual a A mais B vezes T. Né? Onde A e B são parâmetros constantes e não nulos. Né? Então A é diferente de zero, B é diferente de zero. Né? Todos os dois são parâmetros constantes do problema. Né? Aí diz o seguinte, ó. Adotando como fundamentais as grandezas massa, L e tempo, né, comprimento e tempo, obtém as equações dimensionais para os parâmetros A e B. Tá certo? Obtém as equações dimensionais para os parâmetros A e B. Então vamos lá. Ó. Se essa equação está toda correta aqui, vai ficar assim. Ó. A unidade de força é igual à unidade do A mais a unidade de B vezes a unidade de T.
Quem é a unidade de força? A gente já viu aqui, ó, é M, L, né? O que? T elevado a menos 2. Tá bom? Da questão anterior. Aqui, ó. MLT elevado a menos 2. Então, ó, unidade de a gente não sabe, é o que a gente vai saber. Vai tentar saber. A unidade de B a gente não sabe também. Mas a unidade do tempo é T. Tá certo? Aí agora essa questão é bem simples. Por quê? Porque a gente vai usar agora aqui o princípio da homogeneidade. O que diz o princípio da homogeneidade? Que a gente também já usou até nas questões anteriores. Diz que se você tiver uma equação verdadeira na física, né, os dois lados têm que ter a mesma unidade. E mais ainda, você só pode somar parcelas com a mesma unidade. Né? Então, de cara aqui, ó, esse A, como ele está sozinho, ele obrigatoriamente tem que ter a mesma unidade da força. Não tem por onde. Né? Então, daqui a gente conclui, pelo princípio da homogeneidade, que a dimensão de A tem que ser a mesma dimensão da força. Tem que ser M, L, T elevado a menos 2. Agora B não. Ó. B por que não? Porque ele está multiplicado pelo tempo. Só que essa expressão como um todo, ó, dimensão de B vezes o T, é ela que tem que ter a dimensão do A e a dimensão da força. Então eu posso fazer mais uma manipulação aqui. Ó. Eu posso passar o T para o outro lado. E vai ficar assim, ó, M, L, T elevado a menos 2. Quando eu passo o T para cá, vai ficar M, L, T elevado a menos 3. Tá certo? Porque fica menos 1, menos 3. Então, a unidade dimensional de B vai ser M, L, T elevado a menos 3. Bom, então essa aqui seria a dimensão da constante B. Tudo bem? Essa questão é mais simples, né? É só você comparar de um lado e do outro. Você vai ver que tem dimensão de força. Né? Aí fica todo mundo aí com a mesma dimensão. No caso do B, a gente desconta um valor de tempo a mais. Né? Porque ele está sendo multiplicado pelo tempo. Tudo bem? Vamos lá, questão 4. Não, aqui é um confronto aqui de expressões. Né? Olha como é interessante essa questão aqui. Ó. Um estudante de física, né, resolvendo um certo problema, chegou à expressão final de que a força, né, é 2m, m1 mais m2, vt ao quadrado. Né? Onde F representa uma força, m1 e m2 são as massas, v é uma velocidade, t é o tempo. Outro estudante, resolvendo o mesmo problema, chegou à expressão de que força é 2m1 m2, v dividido pelo tempo. Mesmo sem conhecer, olha como é interessante a pergunta. Ó. Mesmo sem conhecer os detalhes do problema, ou seja, você não precisa nem ir atrás de resolver o problema, né, para saber quem é que está com a razão, né, você deve ser capaz de verificar qual das respostas acima, obviamente, deve estar errado. Né. Explique qual delas está errado. Certamente está errado. Questão interessante aí. Ó. Não importa como é que o cara chegou nessa expressão. Né? Mas só fazendo análise dimensional, você sabe quem é que está correto. Se é o estudante aqui o primeiro, né? Vamos chamar aqui de equação 1, ou se a equação 2 está correta. Né? Vamos ver como a gente dá para fazer. Ó. É só fazer a análise dimensional da equação. Ó. Estudante 1, né? Equação 1. Vamos lá. F
dimensão de F, é igual à dimensão do número 2, que vai ser 1, tá bom? Mais dimensão de massa, mais a dimensão da massa M2, que multiplica a dimensão da velocidade, que multiplica a dimensão do tempo ao quadrado. Aí vamos lá, ó. Dimensão de força, a gente já fez isso aqui, né, várias vezes. M, L, T elevado a menos 2. Dimensão do número 2, aí tem que ter cuidado, certo? A dimensão do número 2 é 1. Ele é um número adimensional, certo? Vamos lá, massa. Dimensão de massa, M. Mais dimensão de massa, M também. Né? Multiplicado por dimensão de velocidade, metro por segundo. Né? Então é L, tá bom? T elevado ao quê? Menos 1. Dimensão de T quadrado, T quadrado. Aí vamos lá, ó. M, L, T elevado a menos 2 vai ser igual a 1. Aí é onde está aqui a casca de banana. Muita gente se confunde em análise dimensional. M mais M. M mais M, você pensa que é 2M, né? Mas M mais M é também M. Certo? M mais M é M. Em análise dimensional, quando você soma duas unidades idênticas, continua dando a mesma unidade. Certo? Você pode somar 3, 4, 5, 6, pode somar infinitas unidades aí iguais. O resultado sempre vai ser a mesma unidade. Tá bom? É uma casca de banana aí. Aí aqui fica, ó, LT elevado a menos 1 com T menos 2. Então vai ficar assim, L menos 1 com mais 2 vai ficar mais 1. Né? Então olha só, MLT elevado a menos 2 igual a M L T elevado a 1. O que você está observando? Do lado esquerdo tem MLT elevado a menos 2. Do lado direito tem MLT elevado a 1. Então, obviamente que essa equação aí ela é um absurdo. Ela é um absurdo. O princípio da homogeneidade garante, né, que essa equação aqui ela não pode ser verdadeira. Então, essa aqui não pode. Tá bom? Então, ela viola o princípio da homogeneidade. Então, o estudante 1 aí provavelmente está errado. Fez a conta errada. Não importa, aí você simplesmente diz assim, olha, tua conta está errada. Aí está errada onde? Não sei, mas está errado. Esse resultado está errado. Certo? Não pode ter esse resultado. Você não interessa nem saber onde é que o cara errou. Só o fato dele ter chegado nesse resultado aí, né, já está violando o princípio da homogeneidade de uma equação física. Tá bom? Vamos ver o estudante 2. Se ele está correto. Vou fazer aqui agora, de novo. Ó. A equação dele é a seguinte. Ó, força. 2 de novo. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui para a gente avançar. Massa. Massa. Tudo bem aqui. Né? Aí agora, ó, velocidade em cima. E o tempo ele encontrou embaixo. Ó. Então já é diferente a equação, né? Vamos ver se vai obedecer o princípio da homogeneidade. Deixa eu colocar mais uma página. Então, ó, vai ficar como? Força ml t elevado a menos 2. Dimensão de 2, 1. M mais M vai dar só M. Né? Como eu falei aqui, massa mais massa dá massa. Comprimento mais comprimento dá comprimento. Tempo mais tempo dá tempo. Agora aqui, ó, velocidade LT elevado a menos 1 dividido por T quadrado. Né? Então vai ficar assim, ó, L T quadrado.
né? T quadrado. Aí, ó, o que a gente vai ter? Né? Como a velocidade é L, T elevado a menos 1, e aqui a gente tem T quadrado. Foi T quadrado? Não, foi só T, né, que ele encontrou. Só T, né? Não tem T quadrado, não. Então aqui fica só T. Tá bom? Vamos ajeitar essa expressão, ó. Vai ficar assim, ó. De um lado a gente tem ml t elevado a menos 2. E do outro a gente vai ter m, né? O 1 vai embora. L. Aí, ó, t elevado a menos 1, t elevado a menos 1, t elevado a menos 2. Olha só. Né? O que acontece aqui, ó? Tá ok, né? De um lado a gente tem força. Do outro lado a gente tem força também. Então essa equação aqui ela tá ok. Tá bom? Então quem está com a razão aqui é o estudante 2. A equação dele aqui obedece ao princípio da homogeneidade. Né? E essa equação aqui obrigatoriamente está errada. Aí você diz assim, a equação tá certa dele mesmo? Aí eu não sei, né? Né? Pode ser que ele chegou no resultado final, esse 2 aqui pode não existir, por exemplo. Né? Esse 2 aí pode não existir, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1, pode ser 1 meio, 1 quarto. Né? Independente do número que você vai colocar aí, ele vai continuar tendo a mesma dimensão de força. Se está numericamente errado, eu não sei, mas dimensionalmente está correto. Certo? É isso que você precisa fazer a diferença. Né? Saber fazer a diferença. Não é que o resultado esteja correto. Né? Mas dimensionalmente está correto. Se é para ser um resultado coerente com a física, esse resultado aqui está coerente. Agora, se o cara fez um 2 aqui, na verdade, era 1 meio, ou se era 3, ou se era 5, aí a gente não vai saber, só se for conferir a resposta. Né? Mas dimensionalmente está correto. Já esse aqui não. Esse aqui de cara está errado. Ele não obedece às unidades corretas da física. Tá bom? Importante fazer essa separação aí. Diz assim, ó. Na expressão seguinte, x representa uma distância. Né? Então, x representa uma distância. Ou seja, né? É um comprimento. Qual é a dimensão de x? Já de cara, L. Né? V é uma velocidade. Né? Se é velocidade, a dimensão de velocidade... Aqui não tem esse parênteses aqui. Né? Se é velocidade, a dimensão de velocidade é o quê? L t elevado a menos 1. A gente já fez aqui algumas vezes. E A é uma aceleração. Aí você lembra lá. É só você lembrar assim, ó, distância, né? Qual é a unidade? É o metro, né? Velocidade é metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. E assim vai. A gente vai discutir com calma isso aí depois, mas tem as unidades já padrão e as unidades derivadas para esses objetos aí. Bom? Então, no caso aqui, por exemplo, a unidade dimensional de A é L, a dimensão, né, de A é L elevado a T menos 2. Tá bom? Aí ele diz assim, ó, K representa uma constante adimensional, é como se fosse um número. Bom, então o K, se ele é uma constante adimensional, tá certo? A unidade de K é quanto? 1. Certo? Se não tem dimensão, né, tem unidade 1. Aí diz assim, ó, qual deve ser
o expoente n para que a expressão seja fisicamente correta. Pergunta interessante. Ó. Quanto é que deve ser o expoente n aqui para que, do ponto de vista de física, essa equação esteja correta? Então vamos lá. Ó. Vamos olhar para cá. A dimensão de x tem que ser igual à dimensão de k, que multiplica a dimensão da velocidade elevada a n, né, dividido por a dimensão da aceleração. Então, ó, fica como? Dimensão de x, L. Dimensão de k, 1. Isso é uma constante adimensional, a dimensão é 1. Dimensão da velocidade elevada a n, né? Então, ó, L t elevado a menos 1 elevado a esse n aí, que ele quer saber quanto é que tem que ser. Dividido pela dimensão da aceleração. Quanto é que é a dimensão da aceleração? L t elevado a menos 2. Aí vamos lá. Ó. Trazer para cá. Vou fazer aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Né? Eu sou obrigado a fazer? Não necessariamente. Você pode deixar aqui também, mas assim fica mais fácil. Ó. Você pode simplesmente substituir aqui. Fica assim, ó, L que multiplica L t elevado a menos 2, né? Tem que ser igual a 1 que multiplica aí L elevado a n, ó, e t menos 1 elevado a n. Então vai ficar assim, ó, L elevado a n, né? E t elevado a menos 1 vezes n, que dá menos n. Bom, então fica assim, ó, L ao quadrado que multiplica t elevado a menos 2 tem que ser igual a L elevado a n, t elevado a menos n. Só olhando para a expressão aí, você já sabe quanto é que tem que ser o n, né? Não tem muito mistério. Quanto é que tem que ser o n para que isso daí seja verdade? Daqui a conclusão é que o n tem que ser igual a 2. Bom? Ou seja, para essa equação aqui fazer sentido, tem que ser assim, ó, x, k, né? Aí era v elevado a n dividido por a. Então a equação só pode estar correta se ela for assim, ó, x igual a k, v ao quadrado dividido por a. Somente nessa situação aqui a equação estaria correta. Né? Então essa aqui você tem uma equação física. Mas aí, professor, significa o quê? Não sei. Eu, sinceramente, não sei o que é que significa essa equação, não. Não me lembro de nenhuma lei física que tem esse formato aí. Então, é equação física, mas, né, que obedece, né, a homogeneidade dimensional, digamos assim. Ou a dimensionalidade, né? A dimensionalidade das grandezas envolvidas, né? É só assim, das grandezas. Tá bom? Então essa equação aí, ela pode ser correta, né? Não quer dizer que exista essa equação, mas só assim que ela poderia estar correta. Né? Tudo bem? Bem tranquilo essa daí, é só ajeitar a equação, né? Sabendo a dimensão de distância, a dimensão de velocidade, né? A dimensão de aceleração. Aí você faz essa brincadeira aí. Diz assim, ó. Na análise, aí essa equação aqui ela é interessante, porque ela realmente existe. Ó. Na análise de determinados tipos de movimentos, né, é bastante razoável supor que a força de atrito seja proporcional ao quadrado da velocidade da partícula. Né? Ou seja, a força de atrito K V quadrado.
A unidade da constante proporcionalidade K no sistema internacional de unidades vai ser o quê? Né? Aí ele não pergunta nem a dimensão. Ele quer saber, né, a unidade. Só que para você saber a unidade, você vai ter que saber primeiro a dimensão. Ele quer saber a unidade no SI, né? Tá bom? Isso aí acontece? Acontece. Certo? Quando você for estudar atrito, a gente vai chegar lá. Né? Existe uma força chamada força de resistência do ar. Força de resistência do ar, que também está relacionada, né, à chamada força de arraste, né, é chamada também de força de arraste de um fluido. Só que no caso aí, o fluido é o ar, né? Ela é um tipo de força de resistência, é um tipo de força de atrito. Ela produz atrito. Né? No caso, com o ar. Né? E ela é realmente proporcional à velocidade. Significa o quê? Quanto maior a velocidade, maior a força. Né? Então, um objeto em geral com resistência do ar, né? Quanto maior você se move no ar, né? Maior é a força de resistência do ar. Maior é a resistência proporcionada por esse fluido. Né? Esse tipo de força aí vale também, por exemplo, dentro d'água. Né? É muito mais fácil de você ver dentro d'água. Por exemplo, você se movimentar dentro d'água lentamente é fácil. Né? Agora você fazer movimentos bruscos dentro d'água com uma velocidade maior, aí é mais difícil. Né? Porque em geral a força de arraste do fluido, né? A força de resistência aí no caso da água é bem maior. Né? Então ela existe de fato. É proporcional à velocidade. Mas vamos aqui, não interessa você saber disso não. O que interessa é que do lado esquerdo é uma força e do lado direito é velocidade. Então vamos lá. Ó. Unidade de força. Mesmo que seja força de atrito. Dimensão de força é M, L, T elevado a menos 2. Dimensão de velocidade ao quadrado. Tá aqui, ó. Velocidade ao quadrado vai ser M, L a menos 1, a gente já fez isso, né? Velocidade elevado ao quadrado. E a dimensão do K é o que a gente quer saber. Pode ser 1? Pode ser que seja 1. Né? Mas é muito pouco provável que seja 1. Tá bom? Pode ser um número adimensional? Pode vir a ser, mas não é necessariamente adimensional. Tá bom? Ele está perguntando qual é a unidade, então deve ter unidade. Vamos lá. Então, força de atrito, segundo ele aí, é K V ao quadrado. Né? Então fica assim, unidade de força, dimensão de força, aliás, dimensão do K, que multiplica a dimensão de V quadrado. Dimensão de força, ml t elevado a menos 2. Tá bom? Dimensão de K é o que ele quer saber. Né? E dimensão de V quadrado, a gente já fez aqui. Ó. Vamos fazer a distribuir aqui o expoente. Não? Fica como? M quadrado L elevado a menos 2. Então, quem vai ser a unidade do K? Vai ficar assim, ó. K igual a M L T elevado a menos 2 dividido por M quadrado L menos 2. Então, vamos passar para lá, vai ficar assim. M. Esse M aqui vai cancelar com um dos M's aqui. Então, fica só 1. Né? Aí o L aqui vai ficar então M elevado a menos 1. Né? O L
vai ficar, aqui é menos 2, passa para lá mais 3, né? Mais 2. L1 com mais 2 dá L3. Tá bom? L3. E o T está sozinho, né? Não tem ele. Não tem nada. Então a unidade aqui do K, a dimensão, né, de K, vai ser M a menos 1, L ao cubo, T a menos 2. Mas ele não quer saber isso aqui, né? Não quer saber a dimensão, ele quer saber a unidade. Ele está perguntando a unidade. Não é só a dimensão. Tá bom? No Sistema Internacional de Unidades. Aí, ó. Vamos lá. Quem é a unidade de massa? Quilograma, né? Quem é a unidade de comprimento do SI? Metro. Quem é a unidade de tempo do Sistema Internacional? Segundo. Né? Então, a unidade de K, a unidade da constante K de proporcionalidade vai ser o quê? Olha só. Quilograma elevado a menos 1, que multiplica metro ao cubo, que multiplica segundo elevado a menos 2. Então, eu posso dizer que o K tem uma unidade. Se K aí tem a unidade de quê? De metro cúbico, dividido por quilograma, vezes segundo ao quadrado. Essa seria a unidade. Tem algum nome específico para essa unidade? Não sei. Não lembro se existe um nome de fato para essa unidade desse KI. Né? A gente chama isso aí, lá na física de fluidos, né? De coeficiente de arraste. Né? Porque a força de arraste, força de resistência do ar, a gente comumente chama esse coeficiente aqui, né, de coeficiente de arraste. Então, em geral, esse cara aqui é chamado de coeficiente de arraste. Né? Lembrando que arraste, né, significa resistência, né? Significa você arrastar o material dentro de um fluido. Né? E aí você vai ter resistência. Né? Então, não tem unidade específica, pelo menos assim, eu particularmente não lembro se tem. Né? Nunca vi unidade para ele. Mas ele tem essa unidade aí, metro cúbico, né, por quilograma vezes segundo quadrado. Bom, é um coeficiente de arraste. Vamos lá aqui, mais umas aqui. Essa é interessante também. Ó. Aí aqui é de fato lá na física você vai ver isso aí. Ó. No movimento oscilatório, né, ou seja, oscilações, aqui ó, não precisa você saber de nada disso ainda. Né? É só uma análise dimensional, é só você olhar para a dimensão. Né? Mas no movimento oscilatório, ou seja, em um sistema de vai e vem, né, que vai e volta todo tempo, isso é uma oscilação, né? Conteúdo importantíssimo na física é o movimento oscilatório, né? Porque uma onda eletromagnética é uma oscilação, uma onda de rádio, onda sonora, né? As vibrações dos materiais, né? As perturbações, tudo que você pode imaginar na física é um tipo de oscilação. Né? É um tipo de movimento periódico. Tá bom? Aí diz assim, ó, a abscissa x da partícula é dada como função do tempo, t, né? E a função é a seguinte, ó, x igual a A mais B cosseno de C vezes T. Olha só. Onde A, B e C são parâmetros aí não nulos, né? É diferente de zero, B é diferente de zero, C é diferente de zero. Tá bom? São constantes. Lembrando que constante
não significa dizer que não tem dimensão. Você pode ter uma constante com dimensão, sem problema nenhum. Aí ele diz assim, ó, adotando como fundamentais as dimensões de massa, comprimento e tempo, né, conforme a gente já tinha feito, obtém as fórmulas dimensionais de A, B e C. Eita, que aqui é um problema, né? Porque tem esse cosseno aí. Como é que a gente sai desse cosseno? Um problema, né? Vamos ver aqui, ó. Dimensão de x vai ser igual à dimensão do A mais dimensão do B multiplicado pela dimensão de cosseno de C vezes T. Aí vamos lá, ó, vamos imaginar aqui um pouquinho. A dimensão de x a gente já sabe, né? É o comprimento. Então aqui fica a dimensão de A. E aqui tem a dimensão de B. Aí cosseno, né? Cosseno é uma função trigonométrica. Né? No curso de pré-cálculo, você já deve ter visto, ou a gente vai ver, né, ainda sobre funções trigonométricas. Né? E as funções trigonométricas têm uma peculiaridade. Elas são funções que elas podem ser, elas estão contidas, né, a função trigonométrica, por exemplo, cosseno de x, né, ela está contida no intervalo de 1 até menos 1. Não existe outra possibilidade para a função cosseno. Você jamais pode ter um cosseno dando igual a 2, a 3, a 4. Por aí vai. Mas o que importa aqui, na verdade, é que o cosseno é um número também. É um número. O resultado. E o que tem aqui dentro do cosseno, que a gente chama de argumento, né? Da função cosseno, o argumento da função trigonométrica, tem que ser um número também. Certo? Tem que ser um número. É um número. Bom, você deve ter visto aqui, por exemplo, você deve ter conhecido lá do ensino médio mesmo, né? Por exemplo, cosseno do ângulo de 60 graus. Isso aqui é o quê? 1/2. Né? Cosseno de 60 é 1/2. Então, na verdade, esse cara que está aqui dentro, ele é um ângulo, né? Ele é um argumento, e ele é um número. Existe unidade de ângulo? Não. A unidade de ângulo é um número. Certo? E o resultado também é um número. Então, na verdade, a dimensão do cosseno toda é um número. É 1. Não tem problema não aqui. A gente vai já analisar o argumento. Mas a dimensão toda do cosseno é 1. Certo? O cosseno sempre vai ser um número o resultado. Né? Então, se desse lado esquerdo a gente tem comprimento, do lado direito a gente tem que ter comprimento também. A gente está somando. Ó. Olha só a soma aqui. Ó. Então, obrigatoriamente, a dimensão de A tem que ser L. E, obrigatoriamente, a dimensão de B também tem que ser L. Tem que ser comprimento, todos os dois. Não tem como ser diferente. Tá bom? Agora o argumento C. Vamos fazer aqui o que acontece com o argumento. Ó. O argumento ele é um número também. É o que está dentro da função. Então, C vezes T, onde esse T é o tempo, é um número. Tá bom? Que número, professor? Não sei, é um ângulo. Vai depender do tempo. Né? Então, a dimensão de C vezes T tem que ser a dimensão de um número.
Qual é a dimensão do número? 1. Né? Qual é a dimensão de C vezes T? Aí aqui vai ficar a dimensão de C vezes a dimensão do tempo. Tem que ser igual a 1, que é a dimensão do número. Então daqui a gente tira, ó, C vezes T, que é a dimensão do número, do tempo, né? É igual a 1. Ou seja, C vai ficar, passa o T para o outro lado, vai ficar T elevado a menos 1. Então essa aqui seria a dimensão do C. Né? E aí, só por curiosidade, ó, A e B tem dimensão de comprimento. Né? E o C, vocês vão descobrir mais à frente, que tem dimensão de quê? De frequência. Bom, esse C aí ele vai ter um significado físico relacionado à frequência. Bem, então essa questão ela é importante, ela é um pouquinho difícil porque precisa você ter um conhecimento de funções trigonométricas. Né? E funções trigonométricas exigem você saber que o argumento aqui dentro é um número. Né? E a função também produz um número. Ela não tem dimensão. Tá bom? São todos números. Tudo bem? E perceba que não depende da massa. Em nenhum momento aí tem massa no meio. De fato, o movimento oscilatório ele é um pouco independente da massa. A única coisa que vai aparecer massa aí depois é na frequência, mas lá na frente. Né? Não é agora. Tudo bem, pessoal? Ó, essa aqui também é importante demais. Ó. Questão do ITA, inclusive. Né? Eu trouxe para cá para vocês. A ITA 2009. Né? Diz assim, ó, sabe-se que o momento angular... E, professor, eu nem estudei nada de momento angular não. O que é isso? Eu preciso estudar momento angular? Não. Certo? Momento angular é uma grandeza na física. Importantíssima. Né? Que você vai estudar mais na frente. Mas aí, só porque eu não sei o que é momento angular, não dá para fazer a questão? Dá, rapaz. Dá para fazer a questão. Bom, não é o fim do mundo, não. Tem gente que olha para uma questão dessa já cai para trás logo, né? Já desiste. Não sei nem o que é momento angular. Né? Mas se você ler a questão, ele vai dizer o que é. Ó. Momento angular de uma massa pontual, né, de um objeto, é dado pelo produto vetorial. Né? Isso aqui a gente vai ver depois, né? Produto vetorial. Quem já fez aí geometria analítica, né? Quem já viu alguma coisa de vetores já deve ter estudado isso aí. Né? Mas também não precisa fazer nada disso aqui. Produto vetorial do vetor posição pelo seu momento linear. Né? Aí novamente, né? Vetor posição e momento linear. A gente vai precisar só mais ou menos saber as unidades de cada uma dessas coisas. É a única coisa que você vai precisar saber para resolver essa questão. Aí diz assim, ó, então, em termos das dimensões de comprimento, massa e tempo, um momento angular qualquer tem sua dimensão dada por... Ele vai querer saber a dimensão do momento angular. Vamos lá. Por definição, não precisa você saber, mas aqui ele está dizendo o quê? Que o momento angular geralmente é dado pela letra L, tá bom? E ele é um vetor, depois a gente vai discutir isso aqui, ele é um vetor, né? É dado pelo produto vetorial da posição, ou seja, R. Aí o X aqui, que é o produto vetorial, que é entre dois vetores, e o momento. Né? No final das contas, é um produto, né? Basicamente um momento angular, como ele está dizendo aí, é um produto da posição, tá bom? Multiplicado por momento linear.
Por sua vez, momento linear é um produto de quê? Da massa da partícula pela velocidade da partícula. Mas ainda que você não soubesse de tudo isso daí, né, você poderia associar a dimensão. Né? Por exemplo, posição, comprimento ou qualquer outra coisa desse tipo, a dimensão é metro da grandeza física. Né? E a dimensão de momento linear ou de momento angular, né? Se você soubesse já, você poderia até fazer direto. Né? Dimensão de momento linear é o quê? É o quilograma. Né? Se a velocidade é metro por segundo. Né? É a mesma dimensão, tá bom? Como se você estivesse colocando a força vezes o tempo. Tem a mesma dimensão. Né? E daí? E daí o seguinte, ó, a dimensão agora da posição, né, é comprimento, L. Por outro lado, a dimensão desse momento linear aí, que é o P, vai ser o quê? Ó? Quilograma metro por segundo. Então, é massa que multiplica comprimento dividido pelo tempo. Então, eu sou capaz de calcular a dimensão desse momento angular. Né? Só procurando saber as unidades aí de cada um desses objetos. De cada uma dessas grandezas físicas. Tá bom? Como é que fica aqui? Ó? Momento angular, que é o nosso L, a dimensão dele. Como é um produto, é o produto do R que multiplica o produto do P. Então fica assim, ó, a dimensão do momento angular, que é dado por L, né, vai ser a dimensão do R, que é L, tá bom? Em unidades dimensionais. P, que é M, que multiplica L dividido por T. Aí, ó, como é que fica aqui a dimensão do momento angular? Fazer esse L aqui mais, um L mais arredondado aqui, só para dizer que é momento angular. Tá bom? L com L vai ficar, primeiro M, né, que é a massa, que multiplica L ao quadrado, tá bom? Dividido por T, então vai ficar multiplicado por T elevado a menos 1. Então, isso aqui seria a unidade dimensional, né, de momento angular. O que você vai precisar aqui saber, na verdade, era só a unidade de momento linear. Que posição você sabe que é um comprimento. Então, a unidade seria o L, né, de comprimento. Mas você pode procurar a unidade de momento linear e responder essa questão aqui. Lógico que numa prova, né, sem acesso aí às unidades, você teria que deduzir essas expressõezinhas, né, de que momento angular é posição vezes momento linear e momento linear é massa vezes velocidade. Vai depender do seu conhecimento aí. Mas não é tão difícil assim. Né? Relação de vetores a gente vai estudar depois aí. Né? Produto vetorial. Isso aí não precisa se preocupar, não. Tá bom? Então a resposta aqui. Massa, ó, elevado a 1, então já dá para eliminar essa daqui, por exemplo. Né? L ao quadrado, né? Então elimina essa, L ao quadrado T elevado a menos 1. Né? Então aqui, ó, a resposta correta tem D. Bom, resposta correta aí. Item D. Tudo bem?